Senhor presidente, completou um ano de mandato à frente da Suprema Corte do nosso país, o eminente ministro Antônio Dias Toffoli. No momento em que o país veio de uma campanha de muitas paixões políticas, muitas paixões pessoais, querendo contribuir para a harmonia entre os poderes, a estabilidade política da sociedade brasileira, enfim, das próprias instituições. O ministro Toffoli tem se comportado como um verdadeiro poder moderador à frente do Supremo Federal, porque essa quadra histórica se exige a fim de evitar que o recrudescimento de paixões partidárias possa perturbar a tranquilidade da sociedade, enfim, da democracia brasileira. O Supremo tem várias etapas na sua história. No meu caso aqui, nesse momento, citá-las. Mas, pelo menos, quando o regime autoritário, em 1964, tive a sorte de ter à sua frente um homem equilibrado, o presidente Castelo Branco, personagem peleador, mas tentou, a todo custo, respeitar princípios e valores democráticos, sabendo da pressão que a chamada linha dura exercia sobre o Supremo Federal. O ministro Ribeiro da Costa, que é seu presidente, chegou até a ameaçar de negar a chave do Supremo se suas decisões fossem respeitadas. Entre elas, a que foi o cérebro habeas corpus concedido ao Guilherme Arraes. E o presidente soube suportar isso, Castelo Branco, com todo o equilíbrio daquele momento, para evitar recrudescimento da ruptura que já existia no grande curto-circuito que a democracia brasileira teve em 1964. Ainda mais, quando a linha dura pressionava pela cassação de ministro do nível de Herme Lima, Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal, que tinham ocupado o cargo dos governos de presidente Kubitschek e presidente João Goulart, contra o próprio Evandro Lins nas suas memórias, o grande ministro Evandro Lins, que ao visitar o Supremo Tribunal Federal, o presidente Castelo Branco, o comentário geral que ele jamais cumprimentaria os 3 ministros que estavam ali sofrendo pressão da linha dura para a suspensão de seus direitos políticos e cassação de seu mandato do Supremo Tribunal Federal. Castelo fez questão de comentar, em primeiro lugar, a todos os três, e com isso desenvolveu uma conversa surpreendentemente demorada, o que mostrava o seu respeito ao Supremo Federal. Mas tinha um presidente resoluto, impoluto, corajoso. Aquele momento era importante, as decisões de história do Supremo Federal, no bonde de 64, entre elas o famoso habeas corpus concedido ao governador de Goiás. Então, veja bem, Castelo não cassou. Veio o adicional número 2, a pressão foi tão grande que ele resolveu aumentar o número de ministros da Suprema Corte, mas jamais atingiu aqueles ministros, grandes homens públicos, grandes juristas, que honraram a história do direito brasileiro, Herme Lima, Vitor Nunes Leal, esse gigante da Suprema Corte brasileira, um homem que pensou sempre na súmula, que vinculava os demais tribunais, a justiça, enfim, as decisões da Corte Superior do país, e o combativo, grande procurador-geral da República, grande advogado, grande defensor de direitos humanos, grande apaixonado da obra de Rui Barbosa, e foi Evandro Lins e Silva. Nesse momento, o ministro Toffoli me comporta de uma forma diferente, com serenidade, com paciência, com tolerância, procurando proteger o direito das minorias, a liberdade de expressão. Então, eu acho que a sua presidência à frente do Supremo Corte, nesse momento, foi decisivo para que as instituições brasileiras evitassem qualquer conflito entre os poderes e
dado o seu equilíbrio pessoal, seu temperamento até, a sua cultura jurídica, sua preocupação de estar sempre atento às novas correntes do pensamento jurídico, a modernização tecnológica hoje, que é jurisprudência, que acelera as decisões jurisprudenciais, enfim, o homem certo, o lugar certo dessa quadra histórica da sociedade brasileira, do que vive o Brasil. Portanto, presidente, eu queria deixar de cumprimentar Sua Excelência, presidente Dias Toffoli, pela maneira de ser, a sua maneira modesta, simples, exatamente a serviço do equilíbrio entre os poderes, do respeito aos poderes, demais poderes da República, a harmonia prevista no contexto constitucional, mas sempre há sempre um equilíbrio institucional nessa chamada harmonia, e ele vem temperando todos os problemas que cada poder tem em relação às suas deliberações, às suas decisões, tanto o Poder Executivo, o senhor Presidente da República, chefe do Presidente da República, o Poder Legislativo, chefiado aqui Presidente da Câmara e do Senado, e a própria Judicatura Geral, a sua palavra é exatamente de equilíbrio nas decisões, de senso de responsabilidade e, de certa maneira, também mostrando a altivez e a independência do Poder Judiciário, até porque a função jurisdicional é decisiva para qualquer Estado moderno e democrático. Senhor Presidente, pertencia uma geração, e aprendi sobretudo com o saudoso professor do processo civil da antiga Faculdade da Saúde e Direito, da antiga Universidade do Brasil, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, saudoso professor Guilherme Stelita, do processo civil, certa feita falando sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, ele dizia uma frase que era comum no seu tempo, quando se estudava direito romano, Roma locuta, causa finita est. Roma falou, a causa está encerrada. Claro, você pode discordar das decisões da Suprema Corte, mas tem que respeitá-las, porque é a última palavra da justiça, das controvérsias, dos conflitos próprios da sociedade, com decisões, às vezes, de agrado a todos. Eu gosto sempre de lembrar, senhor presidente, o fato histórico da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é a instituição mais bem avaliada dos Estados Unidos, quando da eleição do presidente George W. Bush, nós sabemos a dupla eleitoral da sua eleição com o grande presidente da República, candidato do presidente Bill Clinton, que era Al Gore, e de repente a apuração da Flórida mostrava uma certa tendência para o Al Gore, mas reclamações levadas para uma corte por 5 votos a 4. A Suprema Corte americana disse: encerre-se as apurações, e deu grande causa a George W. Bush. Evidentemente, tenho certeza que Al Gore, Bill Clinton, toda a elite americana ligada ao Partido Democrático, se conformou com a decisão da Suprema Corte, mas não houve um respingo da sociedade americana, uma crítica sequer da tradição americana, democrática, de respeito às decisões da sua Suprema Corte, que é realmente o símbolo maior da garantia da estabilidade democrática americana. Pode ter desgaste do presidente da República, pode ter desgaste do Congresso Nacional, a Suprema Corte é ela que o cidadão comum confia, que tem uma Constituição vigente desde 1776, há mais de 200 anos, o que mostra exatamente a grandeza da democracia americana e a razão de ser também do seu colossal progresso. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado.